Olá a todos, meu nome é José Augusto Lima do Carmo e esse é um trabalho sobre manufatura aditiva. Ele foi elaborado por Cleito Oliveira, Cristiano Oliveira, Emerson Rocha e Rodrigo Cardoso, e também por mim. Nós somos alunos do primeiro semestre do curso superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial da FATEC de Cotia. Bom, temos como objetivo dessa apresentação, antes de mais nada, focalizar a manufatura aditiva e seus principais fatores a partir do seu desenvolvimento ao longo dos últimos anos e suas principais características de eficiência e eficácia no processo que viabiliza geometrias complexas. Vamos ver que estudos recentes incluem uma maior precisão, redução de custos e diversidade de materiais, ampliando as suas aplicações. Um processo que tem potencial para revolucionar a forma como vivemos. Apresentaremos desde seu conceito até aplicações na indústria moderna, inclusive na área médica, sobre o uso de diversos segmentos industriais, como química, plástico, área aeronáutica, entre outros. O conteúdo aqui proposto nos mostra como a manufatura aditiva pode somar nas áreas de logística, automotiva, bem como no processo industrial bélico e de defesa. Claro que não podemos deixar de fora suas vantagens e desvantagens no processo de manufatura aditiva. Questões também de suma importância para fatores socioambientais, tais como os principais impactos, consequências e também a questão da sustentabilidade. Bom, e o que é a manufatura aditiva? Bom, pode-se dizer que basicamente e diretamente mesmo é um processo de fabricação no qual os objetos são construídos camada por camada a partir de um modelo digital, através de deposição de materiais como plástico, metal e até cerâmica também. Bom, pode até parecer recente esse processo, mas a manufatura aditiva já tem um estudo avançado no tempo. A manufatura aditiva, ela começou basicamente o seu princípio ali no Japão, em 1980, com o pesquisador Hideo Kodama, que desenvolveu uma ideia de imprimir um objeto tridimensional a partir de uma tecnologia de polímero fotoendurecido. E esse processo abrange tecnologias que permitem a criação de objetos a partir desse modelo virtual. Olá pessoal, dando continuidade no nosso trabalho de pesquisa sobre a manufatura aditiva, vamos falar um pouco da manufatura aditiva como ferramenta na medicina 4.0 para a produção de próteses biomédicas. O Brasil registrou no período de 2012 a 2020 446,9 mil notificações de acidentes de trabalho, dos quais 24% atingiam os dedos, o que resultam em perdas totais ou parciais de membros. Este artigo teve como objetivo demonstrar como a manufatura aditiva tem sido uma ferramenta importante na medicina 4.0. Desenvolver um projeto de próteses biomédicas para posteriormente ser produzido em uma impressora 3D para ser direcionada a um usuário que sofreu a perda da falange média e distal do dedo indicador da mão esquerda por consequência de um acidente de trabalho. O método aplicado neste artigo foi o da Design Science Hashing, em que ocorreu a compreensão do problema por meio de coletas de dados científicos e estatísticos, o que ajudou a entender as características do usuário e, por consequente, a fabricar uma réplica feita de resina da mão esquerda do usuário com o fim de ser o objeto de estudo do grupo responsável pela pesquisa. Por fim, foi realizado o desenho 2D e 3D da prótese no software AutoCAD, de acordo com os dados coletados por meio de medidas antropométricas
da mão lesionada do usuário e do questionário, modelo Permutus, para posteriormente ser fabricada por meio da manufatura aditiva. Bem, pessoal, com isso vemos a importância também e a utilização da manufatura também na medicina. Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson e, dando continuidade ao tema manufatura aditiva, eu vou falar sobre a impressora 3D na indústria do plástico. Na indústria do plástico antigamente, os moldes eram feitos de madeira e depois iam para o tratamento térmico, para finalmente poder ser usado. Com relação à modelação, para alguns tipos de polímero, já está sendo possível produzir peças emborrachadas semelhantes à dureza de um elastômero, que quer dizer que para peças de baixa produção não é necessário ter um molde e um injetor, mas pode ser impresso. Você imprime e alcança o cliente. Um dos processos ocorre por extrusão de filamento de baixo para cima, até formar a peça. O outro é como de uma impressora convencional, só que o polímero é líquido e passa por uma cura ultravioleta, realizando assim a impressão. Com isso, se observa que é uma realidade mundial dentro do contexto da indústria 4.0, a manufatura aditiva. O tempo vai baratear e popularizar o processo. Agora eu vou falar sobre o processo da manufatura aditiva e todas as suas etapas. Na primeira etapa, é a criação de um desenho com auxílio de um software. A segunda etapa é a conversão do desenho em 3D para o formato de um arquivo STL. Na terceira etapa, é a transferência do arquivo STL para outro software, para realizar o fatiamento de toda a peça, mostrando como será realizada a impressão camada por camada. Assim determina-se, por exemplo, a espessura da camada, dentre outros parâmetros, do objeto que será impresso. Além disso, delimita a velocidade para realizar a impressão e qual tipo de insumo que será utilizado, gerando o arquivo G-Code. E na quarta etapa, preparamos a impressora caso haja necessidade de realizar a calibração do equipamento. A quinta etapa é a construção do objeto em um processo automatizado, ou seja, momento da impressão da peça. Na sexta etapa é a remoção da peça do equipamento quando a mesma se solta da mesa, com a redução da temperatura. A sétima etapa é a retirada de suportes que foram impressos. E na oitava etapa e final é a utilização da peça na aplicação final. Obrigado a todos e até a próxima. Olá a todos, vamos falar da importância da impressora 3D na manufatura aditiva com relação à logística. A impressora 3D desempenha um papel crucial na manufatura aditiva, proporcionando benefícios significativos de logística. Ela permite a produção localizada de peças e componentes, reduzindo a necessidade de transporte de itens pré-fabricados. Isso resulta numa menor dependência de cadeias de suprimentos globais, diminuindo os custos associados ao transporte e armazenamento. Além disso, a flexibilidade da impressão 3D facilita a personalização e a produção sob demanda, otimizando a gestão de inventários, reduzindo os desperdícios. Em resumo, a impressora 3D manufatura aditiva contribui para a logística mais eficiente e sustentável. A produção descentralizada, a capacidade de imprimir localmente peças e produtos finais, reduzindo a necessidade de transporte de grandes volumes
de mercadoria. Isso diminui os prazos de entrega e os custos associados ao transporte internacional. A redução de estoque. A impressão 3D permite a fabricação sob demanda, evitando a necessidade de manter grandes estoques. Isso particularmente é benéfico em setores onde a demanda pode ser volátil, otimizando a gestão de inventários. A customização e a personalização, que é a capacidade de adaptar produtos de acordo com a necessidade individual do cliente e diferencial. Isso não é só atender às demandas específicas do mercado, mas também reduz a necessidade de armazenar grandes quantidades de produtos pré-fabricados. A prototipagem rápida. Na fase de desenvolvimento de produtos, a impressão 3D permite a criação rápida e econômica de protótipos. Isso acelera o processo do design e reduz a dependência de protótipos produzidos e transportados internacionalmente. A sustentabilidade. A impressão 3D pode reduzir significativamente os resíduos de materiais, pois utiliza apenas o necessário para criar a peça desejada. Isso contribui para a prática para práticas mais sustentáveis na manufatura e diminui a pegada ambiental associada ao transporte de mercadorias. E também tem a logística reversa, que é a capacidade de imprimir peças de reposição localmente, pode simplificar e agilizar processos de logística reversa. Isso é especialmente útil para a manutenção de equipamentos, reduzindo o tempo de inatividade. Em suma, a impressora 3D na manufatura aditiva não apenas transforma a forma como os produtos são fabricados, mas também revoluciona a logística, tornando-a mais eficiente, personalizada e sustentável. Pessoal, continuando o nosso breve trabalho sobre manufatura aditiva, iremos falar agora do uso de impressoras 3D dentro da cadeia de produção da área de manufatura para material bélico e defesa, ok? Então vamos lá. Sem mais delongas, é altamente promissora a aplicação para industrialização de peças de reposição ou projetos especiais de armeiros devidamente qualificados ou mesmo indústrias que tenham permissão dos governos para industrialização de equipamentos especiais para a área de defesa. Isso também vale para a configuração e devida fabricação de equipamentos especiais, como por exemplo nós vimos para a proteção coletiva da época da Covid. As máscaras faciais foram altamente utilizadas para a proteção das pessoas que trabalhavam nas áreas de saúde ou em empresas especiais que tinham contatos com pessoas nas áreas de alta proliferação da Covid. Impressoras 3D fizeram isso. Ao mesmo tempo, nos atuais conflitos que estamos tendo ao redor do mundo, especificamente na área do Oriente Médio e também da Rússia, vemos a utilização de muitos equipamentos especialmente projetados pelas tropas israelenses e ucranianas para combate aos seus invasores e os terroristas. Pessoal, vamos agora falar das impressoras 3D na manufatura aditiva com relação à parte mais complexa, que são as desvantagens. Todo mundo enxerga o lado mais positivo de qualquer processo, mas é aqui que verificamos que nossas pesquisas e análises precisam ser melhorados e observados por quem vai trabalhar ou pretende trabalhar com esse tipo de equipamento. O primeiro deles é o custo. Não é qualquer empresa que produz esse tipo de equipamento, monta, desenvolve, enfim. São empresas de alta tecnologia. E por conta disso, empresários de países como o Brasil têm dificuldade em adquirir o mesmo porque acaba saindo muito alto. Na sequência, a própria utilização do mesmo. Não é apenas chegar e ligar o equipamento.
é necessário um treinamento muito bem aplicado e desenvolvido ao público que vai manipular o mesmo, para que ele possa fazer um bom setup, fazer a seleção das operações que vão ser feitas, enfim, o uso. E isso acaba sendo visto pelo empresariado nacional também como um custo. Treinamento não é uma grande prioridade no nosso país. Quem trabalha em chão de fábrica sabe isso. Por último, e não menos importante, é a questão de manutenção. A manutenção sempre é mal vista. Equipamento parado, a manutenção é a primeira a ser cobrada. O ideal é a máquina trabalhar continuamente. Mas é necessário fazer a manutenção desse tipo de equipamento das impressoras 3D por conta delas serem peças técnicas e peças técnicas relativamente frágeis. O que significa que não se pode simplesmente sair produzindo os materiais do nada. É necessário fazer uma limpeza completa a cada utilização. É como se você fosse passar um cotonete em cada insumo do mesmo. Pessoal, agora que vocês começaram a ter uma ideia geral e global do que é a manufatura aditiva com o uso de impressoras 3D, deixamos a vocês alguns questionamentos para poder entender melhor qual é a avaliação que vocês podem ter para vocês se é bom ou ruim. A primeira coisa, qual o impacto da manufatura aditiva no cotidiano das pessoas? Evidentemente que é bom. Por quê? Porque pesquisa e desenvolvimento de materiais, tecnologia e novos processos dá alto valor agregado nas empresas e, ao mesmo tempo, facilita a vida das pessoas. Segunda pergunta: quais foram as consequências da manufatura aditiva? Bom, evidentemente que potencial de transformar a indústria, no sentido de melhorar os setores, incluindo saúde, automotivo, aeroespacial, entre outros. Certo? Então tá. E uma última pergunta: como ela se insere na sustentabilidade? Hoje em dia, se você compra um produto, você quer saber, desde o início até o final, a engenharia reversa e o que ele impacta no meio ambiente. As pessoas não compram de quem polui. E se elas souberem que poluem, elas vão lá, devolvem, fazem campanha contra, até que aquele produto tenha um alto valor agregado. No caso, a redução de resíduos, uma vez que ela permite trabalhar com uma produção sob demanda e a utilização eficiente de materiais. Certo? Então é isso, pessoal. Pessoal, chegamos agora ao ponto em que apresentamos breves conclusões do que apontamos e encontramos em nossas pesquisas para a manufatura aditiva. Nós entendemos consensualmente que é um processo bastante versátil e nós somos de áreas diferentes, o que significa que estamos ansiosos para aplicar. O que significa isso em linhas gerais? Podemos utilizar a manufatura aditiva em subprocessos de manutenção, produção, engenharia e áreas diversas, seja na oftalmologia, na indústria química, automotiva, plástica, enfim. É muito bom se utilizar e ele tem grande possibilidade de se tornar um processo altamente rentável. Com isso, fechamos nosso trabalho e agradecemos pelo tempo despendido por vocês, colaborando e assistindo conosco aqui essa breve introdução de manufatura aditiva. Até mais e nos vemos por aí.